Bom, agora a gente vai entrar no cerne da questão, né, que é o profeta Isaías e o profeta Miqueias. Botei os dois juntos, né? E agora a gente vai falar do Messias, né? A promessa deles é focada e relacionada ao Messias, inclusive. O texto que o nosso irmão Alisson leu, de Lucas, já para ressaltar o que aconteceu lá na frente, né? É um texto que Jesus lê no templo, e é um texto exatamente de Isaías, que é um texto que o irmão Igor também leu, certo? Que é o Isaías 61. Ele deu só um trecho e explanou, né? O texto explicou que está se cumprindo a profecia do profeta Isaías. E o texto do Miqueias faz referência ao do Isaías também, tá? É a mesma profecia em relação ao Messias, né? Até então, aí agora a minha pergunta. Até então, eles tinham uma ideia de salvação e salvador. São duas coisas diferentes, né? Eles já tinham essa ideia mais ou menos, que haveria um salvador e que haveria uma salvação para eles, né? Só uma ideia assim longe. Nessa aqui, eles focam especificamente no Messias, na pessoa que veio para salvar, né? Aí, vocês acham que o perfil que eles tinham antes dessa mensagem aqui, qual era a ideia que eles tinham em relação ao Messias? Vocês têm a opinião, certo? Não é questão do texto. Qual era a opinião que vocês acham que eles tinham naquela época, antes dessa profecia, em relação ao Messias? Como é que eles acham que eles pensavam que era o Messias? O povo? O povo. O povo da época de Isaías, que eu estou falando. O povo da época de Jesus, a gente vai entrar nisso também. Porque são dois povos bem diferentes. O povo de Isaías pensava o que naquela época quando a profecia veio? Qual era a imagem que eles tinham de Jesus? É difícil pensar, porque é algo assim, de fato, bem... Como vocês eram outras imaginaram? tradições, era outra cultura. Mas realmente eles não tinham muita base, né, do que seria. Eu não acho que eles pensavam que seria um ser humano, alguém como eles, na minha opinião, né? Talvez eles pensassem que seria realmente algo né, um glorioso. Um ser celestial que ia descer, né? Então eu acredito que pelo pensamento até talvez assim limitado, né, deles, eles não tinham assim muito para onde correr, né, de base. Mas essa ideia é boa, porque serve de base inclusive com o que a gente falou antes, do Jacó. Da batalha lá, que você citou do anjo, né? Eu acho que eles talvez tinham aquele conceito ali, né? Do Jacó, o anjo descendo, Deus ser uma coisa mais... É corpórea, óbvio, porque você tem a questão física, né? Mas é algo meio glorioso, algo de grande poder. Talvez eles tivessem pegado essa ideia, né? Desse ser. Eu acho que eles também tinham esse mesmo pensamento que você. Sim. Acho que eles tinham essa visão de Deus, assim, mais do Jacó, do ponto de vista do Jacó, né? Sim. Porque até então, eles não tinham muita coisa sobre o Messias. Sabia que haveria um Salvador, que haveria salvação, mas eles não tinham ainda a estrutura, né, a ideia, antes da profecia do Isaías, né? Aí após a profecia, eles têm uma ideia. Sim, aí dá pra ter uma ideia. Aí é uma ideia que eles passam a ter. Só que é essa ideia que eu acho que... Sim, você que eu ia falar. O que você acha? Que é a mesma visão da dele? Talvez, do antes da profecia? Talvez do antes das profecias. Talvez eles nem sabiam que havia alguém que... Assim, eles sabiam que existia Deus, Yahvé. Não, mas já havia a promessa de salvação através de Abraão, que ele havia dito a promessa. Sim, é verdade. Mas assim, no sentido de que o povo estava em muitas guerras. E sempre vivia em cativeiro. Eles sabiam que tinha um Deus que supria as necessidades deles, certo? Só que assim, o conhecimento que eles tinham, além dessas que haveria um Salvador e tudo mais, é da vivência dos pais na fé deles, da vivência que Abraão tinha com Deus, da vivência que Jacó, da vivência que Isaac, todos eles tinham com Deus, entendeu? Aí você percebe, por exemplo, no caso de Moisés, que Deus fala para Moisés dizer para o povo que ele era o Eu Sou. O Eu Sou significa o quê? O Deus que provê, o Deus que é o que você precisa ser na hora do que precisa ser realmente, entendeu? Aí fica assim, o Deus que é necessário em todos os momentos. A gente pode dizer assim, o Deus que é necessário em todos os momentos, porque ele sempre vai estar lá te provendo. Mas assim, você também vê que Deus ele requer muito do povo obediência. E o povo já notou isso, só que o povo não fazia isso de... eu sei que Deus vai ser o Deus provedor quando eu for obediente. Mas às vezes eu não quero ser obediente, eu quero ser, sei lá, revoltado. Eu vou ali me ajoelhar um bezerro de ouro, sei lá, qualquer coisa. Só revolta. Só quero preencher minhas necessidades.
religiosas, podemos dizer assim, né? E às vezes esse Deus que era para ser o Deus provedor, acaba não se tornando Deus provedor, mas o Deus que castiga. Mas castiga por quê? Pela sua desobediência, porque você se virou contra ele, né? E o que na verdade Deus representava? Eu creio que por o povo viver sempre em períodos de guerras e tudo mais, além da necessidade de haver um provedor, acho que Deus também, eles criam que era um Deus guerreiro. Um Deus que vinha com a espada para os seus inimigos, que vinha com renovo sobre eles, mas com a espada sobre os inimigos, né? Tanto que Davi, quando ele escreve seus salmos, ele diz, nossa, como é bom ter os meus aliados, mas os meus inimigos, que eles queimem, que eles sejam tacados lanças. Você vê, se você ler um salmo de Davi, você vê que Davi, ele era tipo assim, um homem que pedia para Deus ser um Deus vingativo, né? Um Deus que, eu não quero me vingar, mas eu quero que Deus se vingue por mim. Então vai lá, Deus, quebra os carros, cortem as lanças. Ele era sincero, né? Davi, então, era o desejo dele. Se Davi era a voz do povo, como o rei, né? Então eu creio que assim, ele reflete muito essa ideia de que Deus era um guerreiro contra os seus inimigos e um provedor para o seu povo. É uma boa ideia. Aí agora, depois da profecia, no caso, né, do Isaías e do Miqueias, né? Aí a profecia deu uma mudada, né? Porque a profecia te dá detalhes de quem é o Messias agora. Você sabe quem é Deus. Mas será que essa imagem que eles têm de Deus ali, a gente sabe que ela vai sofrer mudanças, porque o próprio Jesus citou isso mais à frente, que é o caso de Lucas, né? É mudança de visão. Mas naquele momento, qual era a visão da profecia deles? Que seria um Deus guerreiro, como você falou, né? Que iria, cavalo, fogo, coisa assim, né? Ia vir para combater. Essa é a visão profética do povo. Mas será que é isso mesmo que está no texto? É uma boa pergunta, porque... Não, eu falo assim, será que essa visão seria a visão correta? Porque quando a gente vê Jesus, não é nada daquilo que eles imaginavam que o texto estava dizendo. Porque tem uma coisa de você ter certeza do que o texto diz e o que você imagina que o texto está dizendo. Sim. Entendeu? Ele seria uma das profecias, né? Que essa se cumpriu também. Essa se cumpriu que ele seria da casa de Davi. Né? Ele viria daquela descendência. Ele se cumpriu. Né? Inclusive nas duas vias. Né? Tanto por parte da sua mãe, quanto por parte de seu pai. Né? Os dois vêm da mesma descendência de Davi. Né? Distantes, mas saem da mesma descendência. Né? Aí você pensa assim, mas poxa vida, tá, se cumpriu a primeira parte. Ele é descendente, herdeiro do trono, bonitinho, tá, ok. Ele é guerreiro, combate ali, com o da espada, o negócio todo. Também o Deus que provê. O Deus que provê. Aí eu falei assim, rapaz, tem muita coisa no texto que eu acho que é da parte dos hebreus, do imaginário deles. Eu acho que eles leram o texto e começaram a pensar, não, se ele é da descendência de Davi, isso que você estava comentando, inclusive, né? Isso. Ele vai ser um guerreiro. Né? Então eles viam Jesus, Davi. Né? Ele vai vir da casa de Davi, vai ser igual a Davi. Vai ser um guerreiro, combatente, tal. Mas não é porque ele vem da casa de Davi que ele vai ter o perfil do Davi. Salomão. Não, o próprio Salomão, que é o filho, não tinha o perfil do Davi. Eu digo Absalão que, né? Nenhum dos filhos, na verdade, tinha o perfil dele, você perceber. Nenhum dos filhos parecia com Davi. Nenhum, escapou um. Vai dizer assim, esse aqui parece com o pai. Nem o próprio Natan, que seria o filho, né, o da descendência da Maria, nem ele parecia com Davi. Ele também era diferente de Davi. Era um homem temente a Deus, como a Bíblia diz, né? Ele era um homem reto, íntegro, justo, tá? Até porque ele leva o nome do profeta também, né? Eu acho que ele tentou honrar o nome, não vamos desviar por aqui, não, vamos seguir por aqui, né? Mas ele mesmo não era igual a Davi. Davi era diferente dos próprios filhos. E os filhos eram diferentes entre si. Aí ele estava esperando que Jesus fosse igual ao Davi. É um negócio meio estranho, né? Quando a gente para pra pensar no texto. Mas não dá pra perceber isso quando você é distante dessa situação, desse contexto, entendeu? Nem todo mundo sabia como era totalmente a família de Davi. O que se conhecia pelo povo é através do que eu falei das fofocas, entendeu? Olha, tu sabia que o filho de Davi tá planejando trair ele, não sei o que mais. É isso que o povo sabe, entendeu? E grande parte do que se é contado estava nos escritos. E nem todo mundo, assim, tinha acesso. Só quando chegava lá, pedia pro sacerdote ler essas coisas, né? Enfim, assim, é difícil saber o que realmente o povo achava e como seria Jesus, sabe? Ou como seria o Messias, no caso. É muito difícil saber.
Mas é o que a gente está tendo base aqui, que no caso seria isso daí, né? E você? O que você pensa dessa parte? Após as profecias, né, sobre... O pós-profético. Já dá para eles terem Uma ideia, base, uma base do que quem seria Jesus. Assim, Miqueias, ele apresenta Jesus, né, que é o Messias, como vindo de uma pequena cidade, né, vindo de Belém, uma pequena cidade de Judá. E esse texto de Miqueias, ele é impressionante porque ele conecta o nascimento humilde de Jesus com a missão grandiosa que ele ia ter, né? Então, assim, eles lendo e vendo, assim, acho que seria algo para eles talvez difícil de entender, porque como é que nascendo numa cidade tão pequena, como também teve o caso de Jesus, né? Como dá para sair algo bom daquela cidade, né? Ah, Jesus, eu me lembro dessa frase. Frase horrível Dá pra essa sair frase. algo bom da É Nazaré. bíblica tá essa frase, mas o problema dessa frase é horrível. Dá pra sair algo bom daquela cidade. Então, assim, o pensamento deles, né? Como é que alguém sai de uma cidade tão pequena vai fazer algo tão grande por nós, ainda mais que talvez eles tivessem um pensamento de ser alguém celestial, alguém grandioso. Então, acho que o pensamento deles era bem controverso, tanto que isso se mostra que ao longo do tempo foram distorcendo a ideia, né, que eles tinham do Messias até chegar no tempo de Jesus, né? Que eles pensavam que ia ser um governante, né, que ia, enfim... Não, e eu acho que na compreensão deles, eles também ficavam pensando como é que seria um rei, assim, um reino. Porque até esse momento aqui do texto, para quem não entendeu, está separado o reino, né? Norte e sul, está separado. Então você não tinha esse contexto de reino de Israel. Nesse momento, não tinha. Você tinha o reino de Judá, o reino de Israel Não era não. unificado. Não era unificado. Então eles achavam que essa pessoa provavelmente viria, unificaria o reino, né, estenderia os seus poderes em volta dos demais, né, como os moabitas. Mas a pergunta o povo queria ser unificado? O povo do sul, que era muito preconceituoso com o Não, povo mas eles do não norte, seguiam desde o Deus, começo. mas eles não seguiam Deus. Eles estavam um pouco se deixando para quem era a É, pessoa que estava ali do lado. O negócio, acho que o foco deles nesse momento do texto, no caso de Isaías, era o Salvador. Eles queriam uma pessoa para salvar. Porque quando eles fizeram a eleição lá do Saul, por exemplo, eles queriam um rosto que identificasse todos eles. Eles não queriam saber se eles se davam bem ou não. Eu quero um rosto lá no trono que identifique todos nós. É um rosto que conecte Nosso representante. Eu tô tendo problema lá com o pessoal dos Moabitas, de Edom, mas se eles estão de bem com o rei, tá tudo certo. A gente se mata por quê? E serve ao rei. A ideia deles era mais ou menos essa. Eles queriam um rei lá, sentado no trono, que trouxesse a unidade. Eles queriam esse rei. Né? Então essa visão aqui do Isaías, beleza. Mas a gente ainda fica nessa dúvida. Mas será que é eficiente isso mesmo? Será que era dessa forma que eles estavam pensando? Você estava falando da parte humilde, né? Sim. Da fala lá do filho de Jesus. Mas a fala do Felipe ainda é mais baixa, porque além de ter nascido em Belém, ele vivia em Nazaré. Então ele ainda estava mais baixo para o Felipe, que é o que citou a frase horrível. Aí estava mais abaixo para ele no nível de qualidade, entendeu? Sim. Porque ele, além de ele ser de Belém, ele ainda mora em Nazaré. Você olha assim e você fala, meu Deus do céu. Esse homem não é para ser o Salvador. Na mente da pessoa que falou a frase, não era. Né? Na visão dele, era a visão assim. Eu leio o texto, e isso acontece muito com a gente hoje. A gente lê o texto e tira a nossa própria interpretação do texto. Sem, como você fala a frase, o texto tirado fora de contexto, é pretexto, para ele a frase completa. Né? Essa frase aí. Leu o versículo e não leu o texto todo. Ele focou, mas ele é filho do rei Davi, beleza. É isso aí. Esse. E o resto da descrição, tu não leu não? Aí, ele é filho do rei Davi, beleza. Peraí, uma pergunta. Você é filho de Davi? Não. Ah, então você não é o Messias, repara. Eu acho que eles eram assim, objetivos. Não, nesse aqui, isso aqui é o que me importa. É o filho de Davi, é esse aqui que vai reinar. O resto do texto ele não lê. Ele ignora o resto do texto inteirinho. Aí eu fico pensando assim, falei, meu Deus do céu, como é que essa pessoa... Porque eles tinham acesso à palavra. Aí vai dizer, mas ele tinha acesso igual a gente tem. Não, realmente não tinha. Não dessa forma, né, óbvio. Mas eles tinham a mensagem. E mesmo assim eles não compreenderam a mensagem do Isaías. Por exemplo, o Isaías chegava, dizia o que deu descrição, você leu aí a descrição inclusive do Miqueias, né?
meu Deus do céu, mesmo com toda a descrição, a pessoa não entendeu que o Deus que ele está imaginando que vai vir não é daquela forma que ele está imaginando, que é da forma que está no texto. No verso 1, o Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ou seja, não era um rei, só um rei. Era um servo também para os pobres. Era quem ia levar alegria para os pobres, era quem ia servir. Né? Não era lá, era que eles, né? Era quem ia servir ao povo. Isso aí é interessante ver, porque ele aí, nesse caso, ele é completamente diferente do que ele estava imaginando. Quem estava imaginando é um Deus de guerra. Bora ver, segundo o livro de Isaías, o que a profecia diz a respeito do Messias, né? Eu convido aí vocês a abrirem comigo Isaías 53, que pra mim, com certeza é a passagem mais linda da Bíblia. Eu realmente não consigo encontrar uma assim que me tocou tanto quanto essa. Só vou ler só alguns versículos. Diz assim. Qual versículo? Capítulo 53, versículo 1, a gente vai ler só alguns, que diz assim a palavra de Deus. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, muito diferente de Davi, não é? E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para o que o desejássemos. Totalmente contrário de um homem poderoso de guerra. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Poxa, ele veio de Nazaré? Homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um, de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. Não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O último, ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Que tipo de guerreiro é esse? Que é ferido, que é maltratado e que não faz nada contra os seus opressores. Você está vendo que nesses detalhes não aparece o guerreiro? De jeito nenhum. Nem o bonitão da casa de Pelo Davi. contrário. É por isso que eu falei, eles isolaram só o filho de Davi. Por isso que eu falei, eles não leram o texto todo. Eles ou ignoraram, ou leram e ignoraram. Não, isso aqui não vai acontecer, porque isso aqui nós não permitiremos que isso aconteça. Porque olha aí onde está um probleminha da profecia. Está aqui a profecia. Isso tudo está na profecia, vai acontecer. Só que na mente da população ele disse não vai acontecer, porque nós não vamos deixar que isso chegue assim. Sim, queriam alterar. Queriam mudar. Descobriram onde está o problema? Porque eles sabiam da profecia e queriam alterar a profecia. Queriam atualizar as escrituras. Igual hoje em dia, né? Atualizar a Bíblia. Está desatualizada. Olha aí onde está a polêmica Olha do aí. negócio. Né? Eles queriam mudar essa realidade, porque eles acreditavam que se viesse o Messias, isso não aconteceria, porque eles se uniriam por ele. Independente de diferença entre eles, que você citou antes, né? Eles não estão importando nessa diferença aqui. Sim. Estão focados no alvo que é Jesus, né? Que é o Messias. E nesse caso, eles ignoraram todo o resto do texto do que aconteceria com o Messias, do que ele viria realmente para fazer. Né? E está nítido no texto. É muito claro esse Triceleiro, inclusive, que é um texto bem conhecido também, né? Inclusive, esse seria o meu segundo texto, né? Mas eu botei o texto do que Jesus leu, né? Que é a referência maior, né? É o próprio Jesus, ele leu sobre ele. Né? Mas esse daqui também faz parte da continuidade da leitura, porque dá a descrição do que ele ia fazer. Estava dizendo exatamente o que ele ia fazer. Qual era a função desse Messias. Ah, ele governaria o povo? Em nenhum momento está dizendo que ele governaria o povo. Ele guiaria o povo para a salvação. Governar, vai haver o governo, sim, mas é mais à frente. São profecias em momentos diferentes. Né? Para ninguém depois ficar dizendo, confundir. A profecia aqui não é do reino, tá? É a profecia do vir, não do porvir, que é outra coisa. Né? Que as pessoas vão confundir. Tem muitos profetas menores, maiores aqui, e os textos acabam se degladiando. Mas nesse caso aqui do Isaías, é focado na primeira vinda de Jesus.
e dá aquela descrição que a gente já conhece. Agora, essa descrição aqui da beleza eu tenho que comentar. Que ele citou. Realmente, porque quem dá a descrição, como você vai fazer a descrição do Davi e a do próprio Salomão, né, e dos outros filhos também, a descrição é sempre uma descrição física de vantagens. Sim. Não das desvantagens. Na de Jesus, ele fez questão de dar todas as desvantagens visuais. Né? A desvalorização dele, se comparado a um cordeiro, né? Porque o cordeiro para os hebreus é aquele animal que é sacrificado para expelir pecados, né? Que ele vai levar os pecados. Eles imaginarem isso, Deus em glória, descendo, se sacrificando por ele, é um pensamento meio... Fizeram vista grossa pra não ver isso. Não, e também é um pensamento, assim, pra época deles... Pra sim, cultura judaica, isso é um pensamento era algo totalmente contrário. ultrajante. Era algo totalmente contrário. Nossa, assim, eles não fizeram isso nem com Saul. Você tem ideia do nível do pensamento do povo? Eles não fizeram isso nem com Saul, que era o rei deles, estava errado. E eles não humilharam, não desprezaram. Os 3 reis, nunca nenhum dos 3 passou por esse tipo de situação. Nenhum dos 3. Né? Os outros reis que vieram após eles, os 3 principais, que dividiram os reinos, né? Também não passaram por situação de humilhação. Aí eu acho que acaba e aí chega... Não, a humilhação que eu estou falando por parte do povo, de você ter que ser tratado como um animal, estou falando nesse aspecto, como algo entendeu? válido para ser sacrificado É. por eles mesmos, né? Não, ele não poderia ser alguém Não, assim. jamais, Ele Acabe teria que ser nunca. alguém tremendo, alguém que tem todo o poder ali. Entendeu? E mesmo que faça isso, na mente deles, sacrificar não era uma coisa assim muito aceitável, eu acho. Eu vou dar um exemplo assim e vou entrar na pergunta. Você tem Salomão ali com aquela cena clássica, maravilhosa, que é de divide o bebê no meio. Certo? E dê um pedaço a cada mulher. Você, de seu pensamento, naquela hora, você é o pai da criança. Você faz o quê? Você sacrifica a criança, não sacrifica a criança? Porque esse contexto do Salomão é o mesmo do Abraão. É o mesmo. Ele só pegou a ideia, né, porque não é bênção nem nada, pegou a ideia e falou, vou aplicar aqui. Aqui veremos o amor. Né? Na mente, ele falando isso na mente, né? No texto não, na mente. Eu vou fazer o teste para ver quem ama essa criança. Porque se o Abraão fez, aqui vai acontecer também. Só que no caso do Abraão, o Abraão estava disposto a dar o filho. O próprio filho. O único. Detalhe. E ele chamou o Abraão para fazer isso, não a Sara. Aqui no Salomão é uma situação inversa. Chamou as mães. E ia sacrificar a criança. A mãe preferiu dar o filho do que ver o filho morrer daquela forma. Né? Esse sacrifício de Jesus se reflete nessas duas situações também. Porque o pai teria que dar, Sim. e a mãe teria que aceitar aquele sacrifício, o que é perder o filho. Olha que coisa bonitinha, Que... né? Sim, conectando. O pai e a mãe. O pai que eu estou falando aqui não é só o José, não, tá? Porque muita gente vai interpretar que é o José que eu estou falando. Não é só o José. O José também sabia, porque Deus deixou claro que o filho é para esse filho. Né? O José sabia. Estava criando uma criança que ia morrer por ele. Isso não devia ser nada agradável. Você olhar para a criança, saber que é aquela criança bonitinha. Porque a criança no início é fofinha, bonitinha. E vai ficar feio depois. 10 segundos do tempo. Mas ele está ali, bonitinho. Aí você olha ali, não vou matar meu filho, não. Eu acho que na mente do José deve passar isso, né? Não vou aguentar isso. Né? Tanto que Jesus veio, né? Deus depois levou lá o José. Né? Para que não passasse por isso. Pelo que Abraão passou, né? Mas a Maria não teve Deixou conversa. Maria ver. Maria tinha que se cumprir o que estava no texto também, né? Ela tinha que realmente fazer a passagem. Mas aí vem onde tem essa parte do Salomão, com as crianças. Né? E ela teve que abrir mão da filho para salvá-lo. Aqui, ela está abrindo a mão também do filho para a salvação dos outros, não só dela. A coisa cresceu aí, né? Mas esse pensamento deles, a gente percebe no texto que não está no povo. Está no indivíduo. Lembra que eu falei lá no início? No indivíduo? Está no indivíduo. Aquele indivíduo foi preparado para esse fim. Mas o povo não está preparado para isso. Aí é onde vem a pergunta. Se o povo não estava preparado para isso, mesmo com toda a orientação, aonde está o problema? Porque se você tem todo esse preparo antes, tem todas as informações antes, e mesmo assim você não compreende a salvação,
Por isso que eu falei salvação e salvador. Você não compreende a ideia de salvação. Aonde está o problema nessa profecia? Ou no povo que a ouviu? É que o sacrifício, se o povo não acreditasse, seria em vão. Porque o povo não está esperando sacrifício. Eu acho. Porque pela forma com que eles abordam Jesus, eu acho que em momento nenhum eles pensaram na ideia de sacrifício. Apesar de terem feito. No fim das contas. Mas nem passou na cabeça deles, né? Justamente que era uma ideia totalmente contrária do que eles esperavam. Você imagina sacrificar a pessoa que você está esperando para a sua salvação. Naquele momento. Você já tem a informação, desde Isaías. E você vai ter que passar por isso. Você vai ter que ver ele fazendo essas coisas. Ele veio para este fim. Mas mesmo com a informação, porque Isaías, eu estou dando destaque a ele especificamente, porque dos profetas do Velho Testamento, é que o povo hebreu mais admirava. O foco deles, na maior parte de textos e contextos, era Jeremias, Isaías, e tinha mais um, acho que era Daniel, eu acho. Geralmente são esses três. Isaías e Daniel. Os profetas conhecidos como maiores. Os maiores. Aí esses têm uma, como se diz, uma maior importância e relevância com o povo. Né? Mas mesmo eles tendo essa relevância, o povo conhecendo a palavra do jeito que estava lá, eles não entendiam o que é a salvação. Né? Eles não tinham essa compreensão que a salvação tinha que passar por todas essas etapas, que tinha que ter essas características do Salvador, que não seria do jeito que eles queriam. Aí é onde eu quero saber de vocês, no caso, né? Mesmo com tudo isso, por que isso? O problema está na palavra, está nas pessoas. Ele estava no povo, né? Aquela questão que a gente estava falando sobre passar, né, de geração para geração, né? Que primeiramente, como a gente já falou, foi uma digamos, uma alteração, né, do sentido que tinha Jesus, de como ele viria, de como ele seria. E da falta de levar adiante a palavra, porque a gente tem o Salmo 22, que é uma descrição exata da crucificação de Jesus. Né? É um salmo. Realmente, e é um salmo. Incrível, né? É um não salmo. Estava lá no salmo. Então, assim, foi a falta também dos fariseus da época, né, que tinham o poder da palavra, né, de alterar o entendimento do povo sobre quem realmente era Jesus e o sacrifício, né? Porque realmente o Salmo 22 ele descreve exatamente a crucificação, né? Tirando a sorte sobre a túnica de Jesus, a roupa de Jesus, né? Tem a passagem do Salmo 22 também que fala sobre um verme, né? E esse verme, ele, quando... Eu não vou saber explicar exatamente, mas salvo engano, ele dá a vida pela sua prole, né? E ele é vermelho, exatamente vermelho como o sangue carmesim, né, de Jesus. Então, assim, foi realmente essa falta de levar a palavra para frente. Foi o povo realmente que se perdeu no sentido que era a salvação de Jesus. Começaram a criar uma imagem de um Jesus que não era real. Algo distorcido. Mas aí é um detalhe interessante que você tocou. Isso veio provavelmente da sua própria liderança, essa mudança de imagem, digamos assim, né, de Jesus. Sim. Não diretamente do povo. Mas, essa é a minha opinião, né? Eu ainda acredito que o povo tinha uma mentalidade acerca do texto. Sim. Porque mesmo que, vamos supor, você está lendo um texto aleatório, sei lá, as Crônicas de Nárnia, um exemplo. Você está lendo um mais cristão. Sim. Você está lendo ali as Crônicas de Nárnia. Você está vendo ali os 4 personagens que são chamados filhos de Adão, né? Inclusive lá no contexto. Isso aqui não é nenhum spoiler, tá? Isso aí faz parte já. Isso já é antigo, pelo amor de Jesus. Também. Eles são chamados filhos de Adão. Quando você lê aquilo ali, aí a sua interpretação já conecta imediatamente ao Gênesis, né? Conexão imediata, porque você está lendo aquilo ali. Tá? Quando chega o Aslan, aí a alusão ainda é maior, né? Mas você vê que tem as conexões. Tanto quem está lendo o texto ou quem está assistindo o filme, que é do mesmo texto, consegue fazer as conexões, os pontinhos ali, os pontinhos. Nesse caso do contexto aqui, eles estão ouvindo esse contexto. Eles estão cientes que vai acontecer aquilo ali, vai acontecer daquela forma, vai ser daquele jeito. Esse aqui é um caso raro, que eles passam adiante. Sim. Olha aí onde está o problema. Isso eles passam adiante. Mas esse passar adiante é algo que eu acho que você falou lá no início.
O que ele passa adiante, será que é a mesma mensagem que ele está passando aqui, a mesma que está chegando aqui no final? Telefone sem fio. Você tinha até comentado, né, do telefone sem fio? Que aí você está passando a mensagem adiante. Sim. Mas é a mensagem a mesma que está chegando lá no finalzinho? Será que a compreensão do texto é a mesma lá no final? Porque aqui no de Isaías e no de Miqueias, nos Salmos, em outros textos, é bem claro os detalhes. Eles estão lendo aquele texto não mudou. Mas mudou quem está transmitindo a mensagem, né? E quem está recebendo essa mensagem também. Aí qual é a visão e a esperança deles? A pessoa quer, eu vou trazer para os nossos dias de hoje, que é um super-herói de capa, entendeu? Com cuequinha de fora. Salvando o mundo das forças do mal. Essa é a imagem que as pessoas têm de herói. Quando você vai pesquisar no Google, que for pesquisar, se você a palavra herói, a primeira coisa que vai aparecer é essa imagem. A ideia de herói sempre existiu. Você vê até nos textos greco-romanos, textos babilônicos e outros tipos de textos de outras culturas muito distintas. Até na China tinha textos falando sobre alguém que era o herói. Mas é justamente entra no que a gente tinha falado, né? Sobre o quanto o povo quer buscar e o quanto eles querem continuar buscando. Porque, como eu falei, se você parar por algum tempo de buscar, você vai perder aquilo. E é muito diferente algo ser transmitido oralmente e algo ser transmitido de forma escrita. Porque oral, eu tenho absoluta certeza que se muitos anos se passarem, a forma que é descrita oralmente vai mudar. A interpretação vai mudar, mas o que é escrito está escrito e não vai mudar. Só se alguém chegar lá realmente e escrever de outra forma. Mas se for transpassado os pergaminhos de forma original, autêntica, não vai mudar. O que vai mudar é só a sua interpretação, como você falou. É por isso que eu citei o caso do Nárnia, porque tem pessoas que reclamaram do filme, porque o filme não estava sendo fiel ao que estava no livro. Isso acontece. Isso acontece muito, gente. Eu estou usando esse exemplo de hoje para que as pessoas entendam. Isso não quer dizer que não acontecia lá também, não. Isso acontecia também. O texto está lá, na mão, sendo lido, e a pessoa não está entendendo o que o texto está transmitindo, porque quem está lendo dá a interpretação do texto que está lendo. O Jesus, que foi o texto que ele leu lá do Lucas, quando ele leu sobre ele no texto, ele deu a interpretação dele acerca do texto. Literalmente dele 2 vezes. Né? Dele. Eu estou lendo sobre mim, tá? Eu só voltou a dizer isso. E ele fala assim no final, tá vendo isso daqui que eu falei? Sou eu. Essa pessoa que está falando, sou eu, entendeu? É muito cômico essa cena. Foi um momento que o povo se... Deve estar no silêncio. Aquele silêncio de 1 minuto assim, o povo, pega ele! Aí o povo corre atrás assim. Não, mas para a gente que é cristão, que já tem a compreensão, é cômico até. Eu estou lendo sobre mim mesmo, né? Sempre deixa eu entender que ele mesmo. Eu estou entendendo aqui que sou eu que estou nesse texto aqui. E ele fazia tudo conforme o que estava escrito. Quer dizer, não desviava do que estava escrito. Não, Jesus. Mas os outros, infelizmente, levavam o texto à sua própria interpretação. Aí o problema dessas interpretações ao longo do tempo é essa perdida. Primeiro porque eles tentam pegar o texto, ao meu ver, né? Não sei a opinião de vocês. Eles tentam adequar às necessidades do povo. Então eles pegam o texto, pegam os trechos que se adequam às necessidades e empurram. Ou vocês acham que houve alguma outra mudança além disso? Não acredito que não. Acredito que assim, se houver alteração nos textos, eu digo também do Antigo Testamento para o Novo, né? Do povo mais antigo para o mais novo até hoje, seria algo como que vírgulas e acentuações que a gente tem que antes não tinha, né? No grego e etc. Por exemplo, tem até um debate sobre quando Jesus está na cruz e tem os 2 ladrões, né? E um diz, Senhor, me leva, né, contigo ao teu paraíso. Aí Jesus diz, em verdade te digo que ainda hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E as pessoas ficam em dúvida, como é que hoje ele estaria com ele no paraíso se não teve ainda o julgamento, não teve. Então isso pode ter sido também a falta de uma vírgula, eu te digo, ou uma troca de palavras, mas o sentido continua o mesmo. Por exemplo, se a gente trocar as palavras, hoje mesmo te digo que estarás comigo no paraíso.
Só a gente fazendo uma troca de palavras, né? Já Mas, muda o sentido. sim, já muda o sentido. Então tem que procurar no original, o que o texto original diz. É importante saber isso também. Sim. Só que pra saber, né? Aí é um pouquinho complicado, não? É mais complicado. Chama o professor. Uma vez eu estava conversando isso com o nosso líder de mocidade lá, que ele entende grego, hebraico, aramaico, né? Aí a gente conversando sobre o assunto lá do texto, né? Aí eu defendendo o João Ferreira de Almeida, né? Que é o tradutor da Bíblia da gente, né? A nossa versão. Eu falei, olha, apesar de toda a dificuldade, ele ouviu, né? Aí, apesar de todas as dificuldades que ele teve na época para fazer essa tradução aqui, eu dou muito valor a dele. Por quê? Porque eu sei a dificuldade que foi para traduzir isso daqui. Com certeza. É perfeito? Não. É feito por humanos, nunca é perfeito. Mas tem que dar o valor. Mas eu dou o valor, sabe? Porque ele conseguiu implementar o impossível aqui. Ele conseguiu dar o sentido do texto. Quer dizer, você não perde o sentido. Você pode pegar várias versões da Bíblia, várias que tem de tradução, né? Tradução para o português, né? E elas não perdem o sentido. São palavras diferentes, mas levam para o mesmo sentido. Português é lindo. Maravilhoso por isso. Porque por mais que você tenha aquela diversidade de palavras no idioma para falar da mesma coisa, eles não perdem o foco. O foco é o mesmo, né? Pode haver erros assim, que é mais comum de acontecer, né? E dá um sentido, muda um pouco do sentido da palavra. Mas como você vai tendo a questão, por isso que a gente trabalha muito a questão do contexto, né? Sim. Não só do texto. Você vai vendo o resto do contexto, isso que a gente estava falando, isso que a gente tem que ler tudo, que aí você vai entender qual é o propósito. O problema dessas pessoas no templo é porque elas liam o texto, talvez, de forma isolada. Sim. E acabaram criando para o povo uma imagem que não existe. Ele pegou um texto isolado e disse, é isso aqui e acabou. É igual o exemplo de João 10. Jesus fala, o ladrão vem senão a matar, roubar e destruir. Se você tirar totalmente de contexto, você vai pensar que é quem? É Satanás. Porque Satanás vem para roubar, matar e destruir, na verdade. Mas o que Jesus estava falando? Dos falsos profetas. De pessoas que se vestem de ovelhas, mas são lobos e tentam enganar o povo de Deus. Era exatamente isso que Jesus estava falando, mas se você tirar totalmente de contexto, o que acontece? Você acha que é Satanás. A mesma coisa ocorre em alguns textos antigos. Os fariseus, ou qualquer seita religiosa que havia na época, né? Pegava e fazia o que? Olha, a gente vai ler essa parte aqui, ó. Tá vendo? O texto quer dizer isso, então vocês têm que fazer exatamente isso. Ao invés de vocês honrarem o pai e a mãe, como Jesus fala, né? Vocês vão pegar o dízimo de vocês e darem lá no templo. Aí o que acontece? Eu acho que a pergunta que você falou lá no início não tem nada a ver com o povo. Tem a ver com quem está no poder. É sempre assim. O que está nas mãos, o escrito que está na mão, é o quê? É quem está no poder. É as pessoas que estão no poder, é de cima para baixo, não o contrário, de baixo para cima, entendeu? Aí o que ocorre? Se o livro está na mão deles, o poder de falar o que está escrito também está na mão deles. E o povo só vai ouvir, entendeu? Aí, assim, é complicado, porque se você tiver uma liderança corrupta, como você tinha, por exemplo, em Malaquias, dentro de Malaquias você via que o sacerdote era corrupto, assim como ocorria, por exemplo, na passagem de Samuel, com Eli, Ofni, Finéias, né, os filhos de Eli. Da mesma forma era Malaquias. Na época de Malaquias não. No período. No período de Malaquias havia um sacerdócio corrupto. Se havia um sacerdócio corrupto, como é que o povo vai fazer a purificação dos seus pecados, oferecer sacrifícios, se seus próprios sacerdotes estavam nessa situação, entendeu? Não, e outra, como é que chegou, que é uma coisa também que é uma pergunta boa, como é que chegou essa corrupção no meio deles? Porque você percebe, vou voltar para o Joel, você vê lá uma preparação. Lá do início, ele deixa isso muito claro. Eu estou preparando vocês para o que está por vir. Sim. E esse preparo, em algum momento, aconteceu algo de errado. Né? O Joel não existia mais, mas a mensagem dele estava lá. Sim. Ele veio preparando os que vêm para frente. Mas algo aconteceu nesses intervalos aqui que deturpou todo o sistema. Que a gente vai vendo mais para frente outros profetas também. Mas você vê que mesmo com a mensagem lá, a mensagem vindo da parte de Deus, sendo um profeta relevante e tudo mais, mesmo assim, ainda tinha falhas no sistema. Aconteceu alguma coisa no meio. A minha suspeita, né, vocês vão dar de vocês também, a minha suspeita é que tem influência do trono. Eu não falei dos reis nesse episódio, ficam só os profetas, né?
Mas é exatamente por esse motivo, porque os reis, de igual forma, os reis desse período, tratavam a parte religiosa como política. Era uma visão geral desses reis. Era a única visão deles. Usavam a religião como viés político, para trazer algum benefício ou melhoria para o trono. Então eles usavam de certa forma. Então eu acho que houve influência da parte do trono. E a gente vai percebendo essa influência se estendendo até Jesus. Porque os fariseus e os escribas estavam se misturando com quem? Exatamente com os políticos romanos, né? Então a gente vai vendo que esse negocinho já estava lá presente já entre os hebreus muito antes dos romanos entrarem. Então eles já estavam se corrompendo com a política. Não estou dizendo que a política é corrupta, não. Antes que alguém diga que isso aqui é um viés político. Não é, tá certo? Né? Existe corrupção lá, tá? Eu só estou dizendo isso. Existe a corrupção lá, e essa corrupção foi se estendendo para dentro da parte religiosa. Porque a religião permitiu essa parte de influência, né? Ser influenciado pelos políticos. E meio que deturpar o sistema. Né? Então eles acabavam, ao meu ver, né? Levando uma imagem que não condiz com a verdade. Que é o que mais me incomoda nesse texto. Condizia com os interesses deles. Talvez eles tivessem aquela visão. Quanto mais ignorante o povo, mais fácil é de manipular. Então a gente fica aqui com as escrituras e aí a gente consegue passar para eles o que a gente quiser, que é para manipular E a imagem do rei, a resposta está exatamente aí. A resposta de que é um rei glorioso, sentado no trono, é para exaltar quem está governando naquela hora. Porque poderia ser. Vocês estão entendendo? Não. Olha o Google! Você vê toda a movimentação política por trás do texto que não está ali, sim, mas ela está ali de alguma forma. Existe uma movimentaçãozinha, a gente nota no decorrer dos outros textos, a gente vai perceber que existe alguém manipulando por trás. Quem a gente não sabe. A gente suspeita que seja o trono, porque como o texto está se refletindo direto para o trono do rei, quem você acha que está manipulando? Não pode ser outra pessoa que ser o próprio rei. Ou talvez ele faça a vista grossa com algo que seja. Mas ele está sendo beneficiado de certa forma. De qualquer forma, ele seria beneficiado. Tá entendendo? Pode ser outra pessoa? Pode. É isso que eu quero saber. Pode até ser outra pessoa. Mas tá muito na cara assim que tá parecendo que está sendo vantajoso para o rei. Né? O texto ser distorcido, o texto não ser condizente na sua plenitude, está trazendo para o trono um reflexo que o trono não tinha. Porque nesse período agora, inclusive, eu não destaquei os reis, porque os reis não tinham destaque. Eles não tinham o destaque necessário. Não tinha uma relevância gigantesca. Não foi o caso lá de Acabe, por exemplo. Né? Nesses textos aí, não teve essa relevância tanto para o rei. Então, o que os reis dessa época, que eu suspeito que eles faziam? Eles estavam manipulando para que no futuro o trono fosse visto. Na época dos reis de Israel, existiam 3 tipos de reis. O rei que era pau-mandado, Acabe é um exemplo claro disso. O rei que botava moral, não, quem manda aqui sou eu. E o rei que disse, não, eu posso ser o rei, mas quem é o rei verdadeiro é o Senhor, é o Deus. Entendeu? Por exemplo, Josafá, não, meu Deus, bora ali, se humilhar, fazer jejum e tudo mais. Não, ainda tem mais um quarto, tem um no muro. Ele fica, às vezes, do lado de Deus e às vezes não fica. Às vezes fica, às vezes não fica. Esses 3 que a gente falou, que fica em cima do muro, é pau mandado e o que manda, tem a probabilidade muito grande de ser corrupto. E o que diz que Deus que manda, não é que é impossível ele ser corrupto, mas a chance é menor. Porque pelo menos ele colocou Deus como o soberano, como aquele que vai guiá-lo para que possa ser uma administração que nem, por exemplo, Ezequias, né? Para que seja um reinado saudável. Um reinado que beneficie o povo, porque Deus ama o povo, e se Deus ama o povo, ele ama o povo. Mas o que diz, não, eu que mando, ou o que é pau mandado, vai dizer, que seja, tô me lixando pro povo, contanto que eu e minha família seja beneficiada, tá bom. Bom, agora vamos chegar à parte das nossas conclusões finais. Né? Eu queria saber a conclusão de vocês, né? Primeiro do nosso convidado. A conclusão que você tem, assim, sua visão geral, né, desses profetas da primeira parte, né? Especificamente destacando, no caso, Isaías, né? Sim. Isaías e Miqueias. Né?
Qual é a sua visão geral? Se eles poderiam ter feito, sei lá, uma abordagem diferente, teriam orientado de alguma forma, que estava discutindo isso, da orientação, né? Orientado as gerações futuras de uma forma diferente. Qual é a sua opinião, sua conclusão? Primeiramente, quem sou eu para falar, né? Primeiramente, né? Aí eu já vou me redimir aí do que proceder. Mas, enfim, não, mas eu acredito que de fato eles fizeram da forma que deveria ser, né? Como Deus quis, porque assim, eram inspirados pelo Senhor, né? Só Jonas que ali, né, deu uma derrapada, mas fica os ensinamentos também pra gente de hoje, né? Da desobediência, sobre fica as pautas pra gente aprender, né? Fica nas escrituras. Indo para os destaques, né, que é Miqueias e Isaías, a mensagem de Miqueias, ele quer destacar um Jesus humilde, né? E é um Jesus humilde que vem de um lugar, uma cidade de Belém, né? Não é um Jesus como o povo pensava, não é o Jesus que o povo, vamos botar aqui, queria, né? Também. É um Jesus simples, que era servo, que servia, né? Eu não vou me lembrar aqui, mas eu vi uma frase na internet esses dias que o exemplo de humildade é as mesmas mãos que moldaram o universo, lavaram os pés dos discípulos, né? Que realmente é uma frase muito bonita. Bonita, essa eu não vou lembrar o autor, mas realmente Miqueias ele destaca esse Jesus, né? Humilde, que é servo, que vinha para os pobres, para os que sofriam, né? E o Isaías, ele também trouxe, né? Não tem como a gente dizer que não, né? Pelo próprio texto que Alisson leu, né? Isaías 53, desse Jesus, pobre, vamos dizer assim, pobrezinho, né? Coitadinho, que sofre, que... Humilde, né? Então, assim... mas o Isaías já revela mais a missão de Jesus, até porque o livro de 66 capítulos, né? Dá para ele falar mais um pouquinho. Ele revela mais a missão de Jesus aqui na Terra, sobre o que ele viria fazer, sobre quem ele de fato era, né? Era só o povo ter lido. Ou ouvido pelo menos a leitura na íntegra. Né? Só já dava para ter a base, né? Como os bereanos, né? Examinado as escrituras. Mas dava para ter pelo menos ouvido ali de canto quem ele era, porque aí não tinha saído tanto do contexto, né, de quem de fato Jesus era. Mas aí, né, foi o que foi, chegou num algo totalmente distorcido de quem Jesus era, né? Mas assim eu acredito que era para ser cumpridas as profecias, né? As escrituras de como Deus queria, né? Até porque tinha que ser algo assim, digamos assim, errado, por conta da nossa natureza pecaminosa, né? Que já vem lá de trás. Teria que ser algo, não iria ser algo fácil, não iria ser algo simples, porque o humano tem que complicar, né? O ser humano tem problema. Então, assim, o humano ele tem o ser humano tem problema. Então, o ser humano tinha que complicar. Ele tinha que dificultar as coisas, ele tinha que deixar mais de forma pior, né? Ele tinha que ter a maldade no meio, né? Porque a gente vê a chicotada, né, que Jesus levou, a gente vê uma cena daquela, 39 chicotadas, os pregos, né, entrando nas mãos de Jesus, os ossos deles, né, se desconjuntando do corpo. Então, assim, a gente vê realmente a maldade humana ali, que é algo que a gente traz dentro da gente e não deve fazer. O que a gente faz cada dia melhorar mais. Então, assim, eu acredito que foi do jeito que Deus quis, né, que revela a nossa humanidade. O ser humano tinha que complicar, mas sabe por quê? Para Deus provar que o amor dele é muito maior do que a gente imagina. Sim. Não é verdade? Sim. E eu posso dizer que os profetas, eles fizeram a sua parte, tanto os, como chamam de maiores, né, como os menores. Eles deixaram a mensagem, seja por força ou não, né, como a gente bem disse, mas eles fizeram a sua parte. E não é só a questão, como você disse, do povo ter escutado, mas é a questão dos reis, a questão dos sacerdotes e de todo o povo que, assim, Deus os chamou para ser cabeça, também poderiam ter uma representação melhor do que o que Deus quis passar para eles. Os profetas fizeram sua parte.
Mas os sacerdotes, não só o povo, os sacerdotes, os reis e os outros poderiam também ter ajudado os profetas a pegar essa mensagem que o qual Deus queria passar para todo mundo e levar adiante com mais facilidade. Como você disse, o ser humano quer dificultar. E justamente o que eu disse, essa dificuldade é para provar o amor de Deus como é grande. Tanto por qualquer um que seja, tanto para os incrédulos como para os fiéis, tanto para o gentio como para o judeu, o amor de Deus englobou todo mundo. Tanto que orientação antes de castigo é um exemplo claro disso. Edom e Nínive foram avisados várias vezes e o castigo veio pela desobediência. E é importante a gente atentar a isso, porque a gente pode até viver um momento, não, a gente está fazendo o que a gente quer da vida, mas a coisa é certa, uma hora o castigo de Deus pode vir sobre nossas vidas, entendeu? E o que entra, o chave disso tudo é o quê? O arrependimento. Porque o castigo de Deus pode vir, mas com arrependimento as coisas podem ser diferentes, não é? Por exemplo, se Ezequias não tivesse chegado para Deus e mesmo que ele não tenha feito nada errado, Deus, por favor, me dê mais tempo de vida, mais reinado e tudo mais, eu quero... tudo mais. Ezequias que está falando é o rei. É o rei, né? Não o profeta. Aí Deus olhou para ele e disse, nossa, ele pediu mais tempo, mas eu vi que na vida, no decorrer da vida dele, ele foi um homem que me buscou. Um homem que buscou, por mais que tenha errado, buscou integridade. Davi foi um rei, tal. Por mais que ele tenha errado, também buscou o arrependimento. A chave essencial da salvação, da qual os profetas messiânicos anunciaram, é o arrependimento. Exatamente, é o que a gente falou também um pouquinho lá do Joel e do Obadias, né? Que eles vieram naquele processo de preparação, avisos e tudo, e a população não ouve. Sim, tem duas dicas que eu geralmente dou, eu acabei até esquecendo de dar. Já que ele citou, né, a de Jesus ali na parte da tortura, digamos assim, né? Tem aquela Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Paixão de Gibson. A Paixão de Gibson. É a Paixão de Cristo de Mel Gibson, que assim, enfatiza bem essa cena que ele estava descrevendo, das chicotadas. Sim. É pesado. Assim, se você for de maior, pode assistir. Prepare-se para... se tiver problemas cardíacos, não assista. Se tiver sensibilidade de sangue, ferimento. É uma cena tensa, porque é muito, muito, muito realista. Muito mesmo. Ele foi realista ali ao extremo. Se você quer imaginar, quer ver isso numa tela, esse é o filme. Que aí você vai ver o negócio lá, como o negócio era bem, muito realista. E aí muita gente eu conheci na época que eu assisti o filme no cinema, tinha gente passando mal dentro da sala de cinema. Passou mal mesmo, a gente desmaiou com a cena, foi tenso. Então assim, você vê o nível do... Porque o amor de muitas pessoas por Cristo era grande naquela. Quem foi para o cinema foi porque eram cristãos e amam o Cristo assim ao extremo. Tinha até uma freira lá dentro, tinha freira, padre na sessão. Até quem não é crente, as pessoas cristãs levaram quem não é crente para ver se havia... Também. Né? Mas o filme assim, é extremamente chocante, essa cena. Você descreve. É um negócio aterrador. Para quem vai ver a cena, ama Jesus, ama a ideia, não consegue conceber a imagem. Assim, não consegue imaginar o negócio. Mas ele fez no filme de um jeito assim, absurdo, né? Agora você quer ver um jeito mais leve, tem o The Chosen. O The Chosen dá uma aliviadazinha. Até agora. A gente ainda não sabe como é que vai ser o processo da classificação ainda. Né? Mas eles disseram que também não vão exagerar no nível Mel Gibson, eles já avisaram. Eles já falaram, não, porque o do Mel Gibson tem umas cenas que ele rasga a pele mesmo, mostra partes assim, os ossinhos, tem uma cenazinha mais... O chicote prende na pele. Vai ter as chicotadas, vai ter o furo, essas partes básicas vão ter, mas o exagero da cena, para ser extremamente realista, a dramatização vai ter. Aí não dá porque é uma série. Né? E para o cinema é uma coisa, mas para a série de TV é um pouquinho mais complicado de você ser muito realista. Né? Porque aí a categoria do filme sobe lá no teto e não volta mais. Vai para 18 anos para cima. Então isso prejudica a série. E como eles têm a intenção de alcançar vidas através do trabalho, né? Eles não vão fazer que chegue aos 18 anos, mas que fique dentro dos 16. Então eles não vão exagerar muito até chegar à faixa de 18 anos. Né? Eles têm esse receio porque eles têm um público em foco. Né? Então eles não vão fazer isso. Já o Mel Gibson não tinha essa preocupação, que era um filme para o cinema e vai quem tem coragem para assistir. Então essas são as recomendações para essa fase das profecias, dos cumprimentos em relação a Jesus. Né? E assim, de um panorama geral,
desses aqui, que eu achei assim, um destaque para a gente, que é da Assembleia e tudo, ainda dou a Joel, porque o cumprimento disso daqui a gente vai ver mais lá na frente, tá? Por isso que a gente não detalhou, tá bom? Vai ter o Atos lá na frente, né? Calma aí, varão do manto. Essa hora vai chegar. Aí a gente vai detalhar mais essa parte, tá? Tem alguém que porventura venha reclamar nas descrições, eu já tô avisando. Vamos voltar um dia a Joel, tá? Quando chegar lá na frente a gente volta para ele ainda. Por isso que a gente não detalhou tanto ele e tal, tá bom? Aí eu queria agradecer a presença dos amados, principalmente ao nosso convidado também, por ter topado, né? E agradecer a presença de todos, né? Fiquem com Deus e a paz do Senhor.